Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Romanos 10, 8, 9 e 10. Amém? E vou avisar que não se escandalizem. Normalmente toda igreja que eu prego pela primeira vez eu tenho que avisar. É normal, eu vou beber muita água. Então não escandalize, aprenda que é bom. Então eu vou beber muita água e de preferência natural, viu, querida? Natural mesmo, natural, bem normal. Quando eu digo muito, é muita mesmo, tá? Vamos ler? Bota na tela, por favor, na versão NVI, Romanos, capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Vamos lá? Mas o que ela diz? A palavra está próximo de você. Está na sua e no seu coração. Isto é a palavra que proclamamos. 9. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a... Amém? Podeis sentar. Queridos, eu fico grato pelo privilégio de o pastor Cleiton me permitir usar essa plataforma. Meu coração ardia para pregar em mais uma IBN. Eu congrego com o pastor Devanir na IBN, Igreja Batista Nacional Família, que por sinal completou também 8 anos esse ano, tá bom? Muito bem, vamos lá. O texto que nós lemos é um texto conhecido. A gente usa esse texto para falar de alguém que entrega a vida a Jesus. Confessa, crê com o coração, confessa com a boca e etc e tal. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para nesta noite, e eu vou citar bastante Bíblia, e eu quero que você puder anotar, ou depois ouvir a gravação e assistir de novo, e ler de novo e de novo, é que o crente não só precisa ler a Bíblia, ele não só precisa conhecer a Bíblia, ele ainda assim precisa estudar a Bíblia, e ele precisa citar a Bíblia, ele precisa declarar a Bíblia, ele precisa usar a Bíblia e falar a Bíblia. Acordar falando Bíblia, deitar falando Bíblia, andar falando Bíblia. Pastor, é como um doido? É mais ou menos isso. Falando Bíblia. Você já percebeu que tudo que fora criado foi criado com a palavra? Você não acha interessante que o Senhor Deus criou com o poder da palavra? Você não acha que é muito interessante esse negócio? Com o poder da palavra. Se o Senhor começou o mundo que estava caótico e em trevas com o poder da palavra, você não acha que você precisa falar um pouco mais da palavra? Sim ou não? O texto é muito claro. Você precisa confessar a palavra. Com o quê? A Bíblia diz assim, a palavra está onde? Na sua boca e no seu? Como que se está na boca? Falando. Pastor, mas eu creio no meu coração, eu sinto um fervor. Fale. Vamos nessa. Nós vemos um texto que é muito importante, chama a atenção para nós, que Paulo faz menção de um texto bíblico dizendo assim, temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Olha o que Paulo está dizendo. E ele diz ainda, como ele puxa esse texto, ele diz assim, cremos também, por isso falamos. Paulo chama a atenção, você crê que Jesus é Senhor e Salvador? Sim, amém? Então você tem que falar. O escritor aos Hebreus, que a Bíblia não faz menção quem é, e eu acho que é até bom para nós não conhecer quem é o cara, porque ele é muito poderoso, e então nós temos que saber que é poder e pronto, e acabou. Quando ele fala em Hebreus capítulo 11 e o verso de número 6, ele diz assim, aquele que aproxima de Deus, igual você está aproximando essa noite, é necessário crer que Ele existe. Parabéns, você crê que Ele existe?
ótimo, parabéns para você. Mas o escritor Hebreus, ele continua dizendo: é necessário crer que ele existe, mas é necessário crer que ele é galardoador. Sabe o que significa? É necessário crer que ele tem presente para dar. Não, irmão, você não entendeu. Você veio num culto de milagre, num culto de poder, num culto de vitória, num culto de bênção. E a Kézia perguntou assim: quem veio buscar poder, quem veio buscar milagre? Você veio, olha o que diz. Você veio aqui crendo que Deus está aqui. Você crê que Ele existe, crê que Ele é poderoso. Agora você precisa crer que Ele tem presente para te dar. Você precisa crer que Ele tem galardão para te dar. Você vai sair daqui com a bênção porque você creu, recebeu. É necessário. É necessário crer que Ele existe? Mas é necessário crer que Ele também tem bênção para dar. Quando nós vamos para Provérbios capítulo 3 e verso de número Provérbios 23:7, é um texto que eu amo e cito em quase todas as minhas pregações. Estão me ouvindo bem aí? Amém? Ou preciso ficar mais perto do microfone? Está bem? Está bem? Amém? Provérbios capítulo 23 e o verso 7 diz assim, ó: pois só pensa... Não, vamos põe a versão, põe para mim ARC, ou Almeida Revista e Corrigida, ou a ARA, Almeida Revista Corrigida, ou Almeida Corrigida Fiel, por favor. Almeida Corrigida Fiel ou ARC, que é Almeida Revista e Corrigida. Põe essa para mim, por favor. Não tem problema não, eu quero que os irmãos guardem isso aqui. Você vai anotar, você vai ler, você vai mastigar, vai comer e vai falar. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Outra versão diz assim: como pensa em sua alma, assim o é. O que a neurociência está falando hoje, na PNL, o que a neurociência vem falando hoje, que o cérebro precisa ouvir e fazer e falar e ter repetições, porque assim como você pensa, você é, já está na Bíblia. Já está escrito. Eles estão estudando e descobrindo que a neurociência fala que quando você fala, você repete, você acredita, você vive, você faz e você é. Já está escrito na Bíblia. Como você pensa no seu coração, você é. Se você pensar que é um vencedor, você é um vencedor. Se você vir aqui pensando que você é um abandonado, um largado da vida, ninguém vai te amar, ninguém vai te querer. Se você pensar que você tem um pai que te escolheu, te colocou nesse mundo e te abençoou, você vai se sentir amada, vai se sentir protegido, vai se sentir seguro, porque você pensa que é e você é. Porque se você pensa, você acredita. Se você pensa e acredita, você fala. Entenda que nada que existiu antes sem primeiro ter um pensamento. Tudo que existe antes de ser passou pelo menos primeiro pela mente, pelo pensamento. Tudo que existe hoje primeiro foi uma ideia. Esse prédio, quando alguém pensou, falou para o engenheiro, ele pensou, analisou, projetou e desenhou. O pastor chegou aqui, ele pensou, isso aqui dá uma igreja. Ele pensou, idealizou, realizou, virou uma igreja. Tudo é um pensamento. Tudo primeiro passa por um pensamento. Você não para imaginar então, se isso é um pensamento, eu pergunto para você, no que você está pensando? No que você anda pensando? Você sabia? E você sabe quantos pensamentos você pensa por dia? Sabe? Não precisa forçar que eu vou te falar. Aproximadamente 90 mil pensamentos por dia. Doideira, né? Eu também achei doido. De 60 a 90 mil pensamentos dia. Prepara para a notícia triste. E é para você e para mim também. Sabia que desses 90 mil pensamentos, 90% dos seus pensamentos, dos meus pensamentos, é pensamento negativo? Pastor, o senhor está doido falando isso? Vou falar para o ministério de louvor. Olha eu aqui. Meu Deus, e se não gostarem da minha roupa? Meu Deus, e se olhar para o meu sapato? Meu Deus, e ver que a minha camisa está amassada? Meu Deus, e se eu começar a cantar e não dar em nada? Meu Deus, e se de repente eu errar? É assim ou não é? 90 mil pensamentos, 90% negativo. Doideira, né? E nós estamos dentro da casa do Senhor dizendo: Senhor, dai-me a mente de Cristo.
Senhor, me ajuda. Sabe o que eu estou dizendo para você? Assim como você pensa é. Então eu quero dizer para você: pensa que você tem Jesus e Ele está aí. Pensa que você é usado por Deus e você vai ser usado. Pensa que você tem poder e autoridade, que você tem. Porque Lucas 10:19 diz: eis que eu te dei, eis que eu vos dou poder. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu te dei poder. Então pensa, Ele me deu, eu tenho poder e eu vou usar esse poder. É assim que crente pensa. É assim que o crente age. Irmãos, eu estava conversando com o Rio do meu cunhado, a Mônica, e o cantor Madison. Nós viajamos muito, o Madison acompanhou eu nas minhas pregações e nas doideiras que nós já fizemos na vida como pastor. E nós falamos de tantos milagres, e eu não vou falar de nada quase aqui, mas eu vou falar uma coisa para você que eu quero falar. Eu vou pregar para que Deus use você. E Ele pode me usar hoje e vai me usar. Enquanto eu prego, Ele vai estar curando, vai estar salvando, vai estar realizando, vai estar mudando o que você pensou que não era, porque você vai sair daqui pensando que é. Efésios capítulo 3:20, anota esse, porque esse é poderoso. Anota isso e mastiga, lê, estuda e remói isso. Diz assim, ó, Efésios 3:20, 3 não é 2 não, Efésios 3:20, anota isso aí e vai. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo Ele opera, segundo o poder que em nós opera. Que poder que está onde? Em nós opera. Onde esse poder está? Diga: em mim. Em mim. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ora, Paulo está dizendo, aquele que tem poder. Quem tem poder? Aquele que tem todo o poder. Uma certa feita Jesus diz assim, ó, todo o poder é me dado no céu e na terra. Aquele que é poderoso, que tem todo o poder. Mas quando eu estou dizendo todo o poder, irmão, não tem para ninguém, não tem para problema, não tem para doença, não tem para enfermidade, não tem para câncer, não tem para dívida, não tem para dúvida, não tem para medo. Aquele que tem diga todo o poder. Ele diz para você, eu sou poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Sabe o que está dizendo para você? Se você não pediu ainda, é hora de pedir. Se você está pensando negativo, é hora de pensar positivo, em que o seu Deus é o que Ele é, porque Ele é poderoso para fazer muito mais ainda do que você pede. Eu estou dizendo o que você está falando. Eu lembro que quem foi uma das ministras falou no Sinfoquésio, a nossa amada, falou assim, pede é para pedir. Pede é para pedir. Eu falei, gostei, que eu já estou doidinho para falar isso mesmo, que já está na minha lista aqui. Pede. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Você está pensando o quê? Esperta, né? Ele falou, em vez de ficar enchendo, eu boto a jarra e ele enche. Deus dá inteligência para crente. O mais bobinho aqui quer ir para o céu. O mais lerdo sabe que vai voar. Aleluia, aplauda o Senhor, irmão, adora Ele aí. Nós somos assim, né, irmã? Inteligente. Olhem para mim aqui. Sabe o que nós vemos? Tudo foi feito pelo poder da palavra. Então, e a palavra, antes de você falar, você precisa primeiro. Antes de você falar, você precisa primeiro. Tem crente e gente que não pensa e fala bobeira. Então pensa primeiro, mas vamos lá. Jesus nos mostra uma coisa interessante. Jesus nos mostra uma coisa profunda. Por quê? Quando Deus fez o mundo, Ele fez o quê? Ele disse o quê? Haja. Ele disse, haja. Haja separação entre trevas e luz. Haja separação entre águas e terra. E tudo o que aconteceu? E tudo se fez. Então, se eu fosse você, sabe que eu ia sair daqui igual crente doido que nós somos um pouquinho, né? Você já ia falando assim, eu declaro que a minha casa é uma bênção. Eu declaro que eu estou próximo. Não tem dinheiro no bolso, mas declaro que eu votei e já tenho. Você vai ver que eu vou ajudar você nisso, que a Bíblia é poderosa, irmão. Eu vou falar isso com você daqui a pouco. Você vai ver que é isso que eu estou pregando. E não é heresia, é Bíblia. Ele disse haja, tudo aconteceu. Você conhece esse texto, eu quero ler com você João 1 e 3. Já, olha que maravilhoso. João, que escreve para a igreja. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Nós vemos que Lucas escreveu para os gregos. E João escreveu para a igreja. E olha o que João escreve. Ele diz, ó, no princípio era o verbo. Diga comigo, a palavra.
No princípio era a palavra. E olha o que diz: e o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era quem? Deus. Agora você prepara que vai. Irmão, Deus está me revelando coisas profundas. Olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E continue, por favor. E diz assim, e vai o versículo 2, vamos rápido. E ele estava no princípio, ele estava no princípio com Deus. Vai o 3, e diz assim, todas, diga todas. Todas as coisas foram feitas por quem? Por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Sabe o que significa? Ele era a palavra, ele estava no começo. Quando você falou haja, ele estava lá, ele era o verbo, ele era a palavra. E sabe o que eu quero dizer para você? Quando você lê a Bíblia, quando você declara a Bíblia, é Jesus em ação. Não, você não entendeu. A Bíblia diz, não é eu, diz assim, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra, e tudo que foi feito pela... Está começando a entender a minha mensagem? Estou gostando. Tudo que foi feito pela palavra. Irmão, é profundo isso aqui. Eu fico indignado, pastor, e eu vou falar e não vou pedir. Normalmente eu peço, mas é a primeira vez que eu prego, eu não vou pedir. Crente que não lê a Bíblia, não levanta, porque eu não vou te envergonhar hoje, talvez da próxima. Crente que não lê a Bíblia, não leu a Bíblia nenhuma vez sequer. Crente que tem 5, 10, 15 anos de fé, não leu a Bíblia pelo menos uma única vez. Posso falar, pastor, o que é esse tipo de crente? Diga comigo bem assim, ó, relaxado. Não estou batendo duro porque eu não sei quem é você, mas o seu pastor sabe. Se você não leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, você é um crente descuidado. E a Bíblia gosta de pegar esse tipo de crente. Jeremias 48:10 diz o seguinte, ó: maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, em outra versão, relaxadamente. Então, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, como diz o mineiro, é a Bíblia. Mas deixa isso para lá, volta para a minha palavra que eu preparei. Veja aqui, ó, Hebreus 1:3. Veja assim, Hebreus 1:3 assim, ó: pela fé entendemos, 11:3 o melhor. Hebreus 11:3 diz assim, ó: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Aqui é cabuloso porque fala os mundos, então não vou entrar nisso aqui que seria mais profundo, né? Vamos falar de metaverso e etc. aí, não vamos entrar nisso que isso é muito mais doideira. Mas vamos entrar só nisso. Os mundos foram criados pelo poder da palavra. De maneira, olha o que ele diz: de maneira que aquilo que é aparente, aquilo que é visível, aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você toca, foi feito pelo invisível. Sabe o que significa isso? Vou te ajudar, porque Paulo falou isso já sobre esse negócio. Paulo falou em Efésios capítulo 1:3. Essa aqui é forte. Diz assim, Efésios 1:3: ele que nos abençoou, ele nos abençoou com todas as sortes de bênção. Diga todas a sorte de bênção nos lugares celestiais. Sabe o que significa? Significa para trazer o que é material, você precisa ir no espiritual. Sabe o que significa? Não tem como tocar o espiritual com armas materiais. Se você quer trazer do céu para a terra, você precisa usar armas espirituais. Armas espirituais. Eu quero crer que eu prego para uma igreja nessa noite, uma igreja espiritual, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que toca o céu, uma igreja que não só canta, que toca, mas ela toca o céu, ela ora, ela jejua, ela lê a Bíblia, ela tem uma comunhão. Levanta de manhã sem falar não, ela levanta de manhã falando: Pai, vem comigo, Senhor, porque se o Senhor não for, eu não vou. O Senhor está te chamando hoje para uma vida de comunhão. Você pode dizer assim: eu não saio, Senhor, se o Senhor não for comigo nesse dia, eu não levanto dessa cama. Você diz para ele: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou para o trabalho. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, porque eu vou fazer igual Moisés. Se o Senhor não for, eu não vou, porque eu preciso da comunhão. Eu preciso que o Senhor venha comigo.
Tudo foi feito pela palavra. E como nós falamos sobre a palavra, crente precisa conhecer a palavra. Irmão, como se você conhecer a palavra. Nós falamos de uma doideira de hoje. Quem assistiu o filme O Livro de Eli? Tá, não vou falar nada sobre o filme para quem não assistiu, tá bom? Não vou dar spoiler, né, pastor? Mas uma coisa o cara falou: quem conhece o livro detona, muda o mundo. Não, você não entendeu. Pega a sua Bíblia, eu vou ter que te ajudar, porque senão eu vou ficar pregando duro. Pega a sua Bíblia, por favor. Quem não trouxe ela no papel, pega no celular, não tem problema não. Pega, por favor, me ajuda a pregar. Diga: Senhor, me ajuda a amar a tua palavra. Agora vamos falar com fé, porque agora você vai ter que receber isto. Senhor, me ajuda a amar a tua palavra. Senhor, dá sede para o teu povo, assim como tem sede de água, igual eu bebo água com força, que nós possamos ter sede da tua palavra. Senhor, dá aos teus filhos, assim como eles têm vontade de comer churrasco, lasanha e pizza, dá a eles vontade de comer e alimentar da tua palavra. Hoje, Pai, dá sede e desejo no coração do teu filho, em um nome de Jesus. Eu declaro essa sede chegando, eu declaro essa fome chegando. Escute, conhecendo a palavra é o tópico que eu vou falar. Primeiro, nós falamos que tudo é pela fé, tudo é pela palavra. Marcos capítulo 11, versículo 23 e o verso 24. Marcos 11, versículo 23 e 24, eu quero ler com você. Glória ao nome do Senhor. É Bíblia, irmão. É Bíblia que muda a nossa vida. É Bíblia que muda. Porque em verdade vos digo que a qualquer que disser a este monte, qualquer, olha o que disse para os pastores, sim ou não? A qualquer que disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Olha o que diz: lança-te daqui para lá, sem duvidar em seu coração, mas crê que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será. Você está entendendo? Você viu o que eu acabei de falar, irmão? Você viu? Não é eu, não sou eu, não é Paulo, não é Pedro, não é João. É Jesus que disse essas coisas. E se você souber o que Jesus fez, esse episódio aconteceu logo depois de Jesus amaldiçoar uma figueira. Doideira. Jesus conversou com as árvores. Quem conversa com as árvores? Quem conversa com as árvores? Só você? Eu converso. Converso com as árvores. Aprendi com Jesus e com Augusto Cury. Quando a coisa está feia, está muito ruim, eu vou lá para o meio da mata e falo: não quero ver ninguém. E eu começo a conversar com Jesus e com as árvores. Aí você está olhando para mim, a jovem está olhando: que pastor doido. Não, Jesus falou isso. Ele falou, e eu vou citar daqui a pouco, eu vou falar: não andeis ansioso. Ele diz: olhai pelas árvores do lírio do campo. Jesus disse: olhai para os passarinhos, observai aos passarinhos. O Japão fez uma pesquisa e descobriu que aqueles que moram entre os campos, inclusive tem um nome que estava acontecendo com o Japão, o povo estava se matando, estava angustiado, estava deprimido, diminuíram a carga horária, o povo continuou deprimido, se matando e tal. Aí o que eles fizeram? Plantaram árvores, jardins para toda a banda, e colocou como lei todo trabalhador passear no jardim e conversar com as plantas. Sabe o que aconteceu? A depressão, o suicídio começou a diminuir. Sabe o que descobriram recentemente? Uma faculdade da Pensilvânia fez uma pesquisa e descobriu que aqueles que moram no campo são mais felizes. E aí descobriram que aqueles que moram no campo e têm o hábito de passarinhar. Quem já ouviu falar isso? O hábito de passarinhar é ouvir os pássaros e cantar com os pássaros. É ainda menos doido e mais feliz e mais alegre. Mas Jesus já disse isso, cara. O que o povo está descobrindo aí, Jesus disse para os discípulos dele: vocês estão muito ansiosos. Quem é ansioso aqui? Não, larga de ser mentiroso. Não é só eu não. Vamos de novo. Quem é ansioso aqui? Senão eu ia ter que pregar duro até amanhecer aqui.
É pecado ser ansioso, sim ou não? Não. Agora o pecado é permanecer ansioso, aí é. Sabe o que Deus falou comigo na madrugada, 3 horas da manhã? Ele disse: quando você continua ansioso, você duvida que eu tenho poder para cuidar do seu futuro. É forte. É forte. Quando você continua ansioso, é porque você está dizendo: eu não acredito que o Senhor cuida bem do meu futuro. É? Quem tem umas dorzinhas assim de vez em quando? Umas dorzinhas assim, não muito. Ansiedade. Daqui a pouco nós falamos sobre esse assunto de novo. Vamos para frente. Vamos aqui. Versículo 24, 11 e 24. Por isso vos digo, olha, essa aqui você anota aí, anota, grifa. Quem tem caneta aí? Tem caneta? Quem tem? Risca aí agora. Quem tem aquelas canetinhas amarelinhas? Tem? Se não tem aqui, risca em casa. Risca agora, ó. Diz assim, ó. Por isso, Jesus dizendo, vos digo que tudo, é alguma coisa. Algumas coisas, as coisas fáceis, é isso que está escrito aí? Sim ou não? O que está escrito? Tudo, diga tudo. Diz, ó, por isso vou dizer que tudo que pedires orando, crente tem que orar, orando, crendo, olha lá, ó, crendo que o recebeste, tê-lo-eis. Vou mastigar porque eu sou um cara muito legal. Diz o texto assim, ó, quando você ora acreditando que você recebeu, você já tem. Quando você ora crendo que você recebeu, você já tem. Já recebeu. E a Bíblia explica a Bíblia, e por isso eu não posso ficar com dúvida. Sabe o que a Bíblia diz assim, ó? Quem conhece Mateus 7,7 diz assim, ó, a Bíblia diz assim, ó, aquele que pede vai receber daqui a pouco, sim ou não? Todo aquele que pede, você não sabe, então fala. Todo aquele que pede, o que está dizendo ali? Quem pediu orando, crendo que recebeu, já recebeu. Não é a Bíblia explica a Bíblia, irmão. A Bíblia não tem contradição. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, todo aquele que busca. Três etapas para o milagre. Primeiro, pedir, recebeu. Segundo, bater, que a porta vai se abrir. E terceiro, você só vai receber, só vai pegar quando você procurar. Aí você vai encontrar. Tem crente que fica pedindo. O Senhor falou, já dei. E ele falou assim, Senhor, já te dei, rapaz. Senhor, já te dei. Então abre a porta, agora vai buscar, porque já é seu. Tem crente que acha que o Senhor já te deu, é assim, fica lá esperando, sentado assim, ó. Fala, Senhor, Senhor, eu estou aguardando, o Senhor já me deu, vem papai, o Senhor me ama. Não, irmão, te deu, recebeu, vai para cima. Você não entendeu? Pediu, recebeu, o Senhor disse, é teu, vai para cima e busca, e pega. Não, irmão, você não entendeu? Recebeu, é meu, então agora eu vou buscar. Vou abrir a porta. Abriu a porta. Pastor, Senhor, abre uma porta. A porta está aberta. Ele abre e fica a porta olhando para a porta aberta. Que porta maravilhosa. Porta de ouro, porta de pérola. Não, irmão. Abriu a porta. Entra. Entrou. Agora você fala, onde que está? É minha, já recebi. Está aqui. Aí você vai lá e pega. É assim, crente. Crente tem que ter fé. Crente tem que ter ação. O que é a palavra? Oração. O que é a palavra? Oração. Orar mais. Vocês é inteligente, por isso que eu gosto de pregar para crente batista. Inteligente. Orar mais, orou, declarou, agora vai para cima. Ação, é meu, vou buscar. Quase cansando. Escute. João 15,5, melhor, 15,7. João 15,7, não vou nem esperar colocar, que senão não vai dar tempo. E se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei alguma coisa? Não, pedirei tudo o que quiser e vos será. Bíblia, irmão, é Bíblia. Se você estiver em mim, se Jesus está em você, você está na palavra, você conhece a palavra, vive a palavra. Se você pedir tudo o que quiser, vos será feito. Parece doideira, não parece? Mas é Bíblia. João 14,12. Agora aqui entra onde eu quero que vocês vivam. Diz assim o texto. João capítulo 14 e versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Legal, bom saber disso. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço.
Quem quer curar? Quem quer expulsar demônio? Quem quer profetizar? Quem quer revelar? Quem quer resgatar o perdido? É para você, é para você. Agora escute o que a palavra continua dizendo. E Jesus fez isso? Fez sim ou não? Fez ou não fez? A boa notícia é que ele falou assim: você vai fazer mais do que eu ainda. A boa notícia é que ele falou assim: vocês vão fazer mais do que eu ainda. E ele diz: por quê? Pergunta para mim por quê? Porque ele falou assim: porque eu vou para o meu pai e vou estar lá dizendo: faça que eu já assinei, faça que eu já liberei, vai para cima que eu já provei, já estou com a bênção, já pode ir, já te dei, vá. Ele diz: vocês farão o que eu fiz e ainda farão maiores. Prova que Jesus fará maior. Por exemplo, eu preguei umas, 5, 6 mensagens nesses dias aí. Preguei quinta, sexta, sábado de tarde, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Você estava lá, alguém assistiu alguma mensagem minha? Alguém assistiu? Sim ou não? Não. Mas a boa notícia é que pode assistir qualquer momento. Nós podemos mandar ela para o outro lado, lá do Japão. Nós podemos mandar essa mensagem de poder e cura que eu preguei para lá, para a Índia, para a China. Para a China ele não deixa, né? Mas nós vamos dar um jeito de mandar. Então, vocês entenderam? Por que Jesus falou assim: vocês vão fazer mais do que eu vou fazer? Porque naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha Wi-Fi. Mas hoje tem. Então você tem que pegar as mensagens que o pastor Cleito prega, pegar ela e falar: gente, essa mensagem foi poderosa, e enviar para o seu parente. Aí você faz mais do que Jesus fez. Vocês estão entendendo? Ou eu vou ter que desenhar mais? Irmão, vocês fazer mais do que Jesus é ir além do que Jesus foi, é ir aonde Jesus não foi, é ir aonde fazer o que Jesus não fez, é fazer o que ele não fez, porque ele diz: vocês vão fazer o que eu fiz e ainda farão maiores obras do que eu fiz. Conhecendo a palavra, você precisa conhecer. Tem algum farmacêutico aqui? Ah não, eu não gosto de pregar quando tem farmacêutico. Vai falar que eu estou mentindo. Tem algum farmacêutico, alguém que trabalhou na saúde? De verdade. Escute. Vamos lá, deixa eu respirar então agora. Quando você está com dor de cabeça, para os mais idosos, o que nós tomávamos? Doril, Cibalena e Neosaldina e Doralgina, não era? Para os atuais, o que nós tomamos? Nós não, que eu não tomo, nem mais alguém toma. Quando está com dor de cabeça, o que você toma? Cefalívio, Torcilax, se você toma, e vai ser, sim ou não? Quando você está com problema no estômago, você precisa comer um trem que você não deveria comer, o que você faz? Você toma omeprazol, pantoprazol e etc e tal, sim ou não? Quando você está com dores no corpo, dores muscular, você toma Tandene, você toma Torcilax, você toma você toma diclofenaco, dispersivo, que não faz mal para o estômago. Estou exibindo muito não, né pastor? Quando você está com inflamação no corpo, você vai tomar inflamação nos ossos, neprocuceno, para não fazer tanto mal e atinge. Quando você está com inflamação na garganta, você vai tomar amoxicilina, e aí vai, sim ou não? Se você, digamos que por acaso, nós não oramos ainda, vamos orar, né? Mas vamos orar. Então, por acaso você está com dores de cabeça e você tomar, né? Vamos dizer, você tomar não, vou falar outro exemplo. Digamos que você está com problema no estômago, certo? Problema no estômago, uma aziazinha, uma gastritezinha e tal. E aí você vai e toma um Torcilax, que tem, como que é o nome, aquele Clovidol, que regaça com tudo, né? Vai resolver sim ou não? Não, vai arregaçar mais seu estômago, sim ou não? Sabe o que significa? Já chega de exibir, vamos lá, olha para cá. Sabe o que significa isso? Significa, se você tem um problema, você tem que tomar o remédio, de preferência, esquece tudo que eu falei, não toma nada do que eu falei, com a receita médica. Não se automedique, porque automedicação é crime, não é, né? Mas é problema, é crime também, né? Não vai nessa não, ok? Agora eu vou falar sobre a Bíblia, e eu tenho que parar. O que acontece? Quando você tem um problema, os crentes acham que ler a Bíblia resolve todo o problema. Resolve? Sim ou não? Não. Pastor, você está doido? Não tanto. Escute, se você tem um problema e você quer a Bíblia como solução, pastor Silvio, né? Você tem que ler, tomar a dose certa e o remédio. Tomar a dose certa e o remédio.
Então beleza, concorda comigo nisso? Então a Bíblia, a palavra eu estou pregando, leia a palavra, viva a palavra, declare a palavra, fale a palavra, ok? Primeiro, se eu estou com medo, não adianta eu estar com medo e usar o remédio certo, errado. Se eu estou com medo, eu tenho que ler o que? Timóteo 1:7, que diz para você: eu não te dei um espírito de medo, mas de ousadia, de autoridade e moderação. Quando você tem um problema, dose certa, aplique a quantidade certa para o medo. Se você está com medo, você vai ler o Salmo 118. Quando você tem um problema que é uma enfermidade, não adianta você ler sobre o medo. Vou ler um texto sobre o medo. Não, você tem uma enfermidade, para ativar a sua fé, você vai ter que ler uma solução, a dose certa, que diz assim: se você está com uma enfermidade, lê Isaías 53, versículo 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as feridas que estavam sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está doente, você vai falar: a palavra diz que eu sou sarado, enfermidade sai, porque eu estou curada. Dose certa, palavra certa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas se eu estou com insônia, pastor, eu tenho que tomar quetiapina. Não toma não, que é poderoso, é forte. Eu tenho que tomar Rivotril. Não toma, só se o médico mandar, por um tempo. Mas se você tem problema de insônia, o que você tem que fazer? Ler um texto da Bíblia que fala sobre sono. Dose certa, remédio certo. A Bíblia tem receita para tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, mas tudo. Você perguntar sobre qualquer coisa, nós pastores, conseguimos citar a solução para tudo. Você está com insônia, Salmo de número 3 e verso 5. Não precisa levantar a mão. Se você tem um problema de insônia, não consegue dormir, toma algumas doses de Salmo 3 e verso 5, que diz assim: eu deitei, eu dormi e acordei, porque é Ele quem me sustenta. Aleluia. Você está com insônia, não consegue dormir, além de orar e ler a Bíblia, que vai dar sono, não deveria, mas dá. Você vai ler o quê? Vai ler o texto da Bíblia que diz assim: eu posso deitar, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou levantar, porque o Senhor vai me sustentar, Ele vai cuidar de mim. Dose certa, palavra certa, irmão. Se você está com insônia, texto certo, leia o Salmo de número 127, versículo 2, que diz assim: não adianta levantar tarde, não levanta deitar de madrugada, se você não tiver o Senhor, porque o Senhor é quem dá o sono para os seus amados. Aí quando você lê um texto disso e você está sem sono, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá o sono, e eu venho nessa madrugada, tem hora que está sem dormir, vai ter madrugada, né? Eu venho nesta madrugada, nesta noite, pedir: dai-me o sono, porque a tua palavra diz que o Senhor dá o sono para os seus amados. Eu sou amada do Senhor, eu quero sono, Vamos parar aqui. Se eu for pregar, eu prego até meia-noite, mas vamos levantar, né, pastor? Deixa para outra oportunidade. Glórias. Vamos colocar de pé. Quem entendeu o que eu preguei?